Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco. O nosso lema é durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. Ele sempre está conosco, ao nosso lado, é o nosso guia e protetor. A frase para a gente começar o nosso programa hoje é: a natureza humana quer uma religião facilitada. A natureza humana quer uma religião facilitada. Essa é uma realidade nos nossos dias hoje. A natureza humana quer uma religião facilitada. Poucos estão dispostos a pagar o preço de fazer o bem, mas todos querem se sentir bem. Todos querem se sentir bem, mas bem pouquinhos está disposto a pagar o preço de fazer o bem. Pergunto para a gente começar: você está disposto a fazer o bem? Está disposto a fazer o bem? São poucos que estão dispostos a fazer o bem. A maioria, ou quase todos, querem se sentir bem. É isso aí, o programa Dormindo com Deus, chegando para falar da parte do Senhor ao seu coração. Antes de nós entrarmos na mensagem, lembrando: hoje, último dia de agosto, amanhã, setembro, primeiro dia, estaremos comemorando em especial o aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer. 36 anos de existência. Já pensou? O tempo passou. Vi aquele cinema sendo transformado em igreja em 1985, quando o pastor Aguiar, que foi ali ver uma instituição social, que hoje é o ANA, ali em Nilópolis, depois do São Quirino, bem ali na divisa, perto do Carrefour, voltando de lá com o seu Darcy hoje, que é o diretor executivo aí da Chance, também uma outra instituição aqui da região. Voltando de lá, parou na Paula Bueno, quando a Paula Bueno ia e vinha ainda. E então perguntou ao pipoqueiro como é que entraria em contato com o proprietário do prédio. E ali logo começaram o processo de negociação, e em setembro de 1985, 36 anos atrás, tivemos o primeiro culto naquele que era também o primeiro cinema em Campinas, sendo transformado em igreja. Que bênção! Ali estava abandonado, já tinha um grande palco, porque era tanto teatro quanto cinema, e as últimas apresentações de teatro eram cenas de sexo explícito, não era mais cine para adultos, mas era, na verdade, teatro para adultos. E hoje, ali onde é o palco da igreja, pregando santidade, 36 anos, graças a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado predominava, agora já não é mais. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E que bênção podermos hoje ter ali a nossa igreja. Olha, estamos vendo casas que Jesus entrou. Casas que Jesus entrou. Olha, Jesus entrou em algumas casas no seu tempo ministerial, e em cada uma dessas casas que ele entrou, algo aconteceu. E ontem nós vimos a casa ali em Betânia,
de Marta e Maria que Jesus entrou para ser amigo. Entrou para ser amigo. Você é amigo de Deus? Sua casa, sua família é amiga de Jesus? Jesus entrou para ser amigo. E é por aqui que a gente tem começado a aprender que Jesus entra nas casas com um propósito. Primeiro, para ser amigo. E hoje eu quero olhar com você uma outra casa que Jesus entrou. Está em João, capítulo de número 2, verso de número... João capítulo 2, sim, verso de número 1 a 11. João capítulo de número 1 a 11. Lembrando que ontem Jesus entrou na casa de Maria, Marta, Lázaro, para ser amigo. Hoje nós vamos em João capítulo de número 2. Talvez você que tem mais tempo de conhecimento da palavra de Deus, quando eu falo João capítulo 2, você já se lembra do que aconteceu ali do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. E então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse. E chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. Quando já beberam muitos, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Nós vimos ontem que Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro para ser amigo. Jesus foi convidado para um casamento. E veja só que nesse casamento, Maria, mãe de Jesus, e Jesus estavam ali. E todos conhecemos que foi ali que Jesus deu o pontapé, o início do seu ministério. E ele foi nesta casa em Caná para levar alegria. O vinho tinha se acabado, como a gente conhece a história. E então apresentou a pessoa do Senhor Jesus através de Maria, e Maria disse: olha, façam tudo o que ele vos disser. E ali estavam as talhas, que era usado para purificação. A purificação exterior. O que eles jamais podiam imaginar que naquele momento Jesus ia transformar aquela água que era para limpar o exterior em vinho. E aquela água que foi transformada em vinho já não servia mais para o seu exterior, mas para o seu
interior. Veja que agora nós encontramos que havia até um costume de servir o melhor vinho depois que todos já estivessem com o libido fora um pouco de controle. Então agora servia o vinho ruim. E com a pessoa do Senhor Jesus foi completamente diferente. O melhor vinho vem depois. E aqui a gente aprende algumas lições. A primeira delas é que o casamento pode ser palco de tristezas, problemas, dificuldades. E esse ainda no começo já temos dificuldades acontecendo. Impressionante que nem bem havia começado e ele já tinha problemas na sua festa. Eu não faço mais casamento sem ter momentos com os noivos. E pelo menos 5 encontros com os noivos antes do dia do casamento. E eu tenho descoberto que não é só depois que casa que tem problemas. Antes do casamento, às vezes, precisa de acerto. E aquele casamento que ia para talvez um momento de tensão foi transformado em uma grande festa, em uma grande alegria. Jesus é o agente para trazer verdadeira alegria a uma casa, a uma família, a um casal. A alegria pelo milagre e o vinho trazido ou transformado a água em vinho pela pessoa do Senhor Jesus. Jesus entra naquela casa para trazer alegria. Sua casa tem alegria? Sua família tem alegria? Não é alegria de festa por alguns instantes e depois logo passa. Nem é a alegria do churrasco, que pode até ser que acabe em discórdia, discussão, briga. Não é essa. Estou perguntando se a sua família tem a alegria do Senhor, que, como diz ali em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. Jesus veio a esta casa para trazer alegria. Veja que o primeiro milagre de Jesus começa trazendo alegria. Não foi um cego enxergar, nem um paralítico andar. Não foi isso. Não foi cura de leproso. Não foi isso. Não foi perdão de pecados de uma prostituta. Não foi isso, não. Jesus começa fazendo o seu ministério, trazendo a alegria para uma casa, para um casamento que estava ainda no seu início. E a pergunta fundamental nesse Dormindo com Deus é: sua casa tem a alegria do Senhor? Ou pode ter a alegria da bebida? Muita gente tem a alegria da bebida. Tem ali, quantas vezes eu entro em algumas casas que tem um barzinho. Outras têm um lugar especial de deixar os seus vinhos, mas não tem a alegria do Senhor. Vai precisar de um copo, de uma bebida, para ter a alegria do Senhor. Jesus entrou na casa em Betânia para trazer alegria. Talvez a sua casa é um ambiente tristonho, sombrio, sem a alegria do Senhor. Para ter um pouco de alegria, precisa de um som alto, de bebida alcoólica. Gente saindo fora da sua normalidade, dizendo que aquilo é alegria.
Olha, nessa noite, Jesus quer trazer alegria à sua casa, não somente a você. Jesus não trouxe alegria somente ao casal, mas a todos que estavam envolvidos com o casamento. Assim também o Senhor quer trazer alegria para toda a casa. E a única maneira disso acontecer é nós convidando Jesus para estar na nossa casa, no nosso casamento. O convite foi feito a Maria, a Jesus, e eles estiveram nesse casamento. Jesus deu o pontapé para iniciar o seu ministério nesse casamento. E veja que o milagre do Senhor, transformando água em vinho, é justamente para que uma casa, uma família, um casal pudesse ter alegria. Nessa noite o Senhor está falando ao seu coração. Para que a sua casa possa ter alegria, você precisa convidá-lo. Assim como o casal que convidou Jesus para aquele casamento, você precisa convidá-lo. O Senhor só está onde é chamado, Ele não arromba. Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta a bater, esperando o nosso convite, esperando que nós o convidemos para a festa. A verdadeira alegria, quem dá é somente o Senhor nosso Deus. Às vezes, nossa casa, nossa família ou casamento está numa tremenda tristeza. Tristeza porque os problemas bateram a porta. Talvez o problema que bateu a porta não é aí como naquele momento falta de vinho, mas é falta do dinheiro, falta do trabalho, falta de saúde. O problema bate a porta. Ele vem para mim, para você, para cada um de nós. Hoje, ao gravar o programa para domingo, gostei demais do salmo que diz: firme está o meu coração, ó Deus. E o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. E quando as tristezas, os problemas, as dificuldades batem, nós precisamos encontrar no Senhor a nossa alegria. Ali em Filipenses diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Satanás é o ladrão da nossa alegria. Ele tenta tirar, tenta roubar a nossa alegria de diversas maneiras. Uma delas é oprimindo, trazendo ansiedade, fazendo com que nós fiquemos preocupados com coisas que nunca sequer vão acontecer. Mas hoje você tem a oportunidade de convidar Jesus e Ele quer entrar na tua casa. Como vimos ontem, primeiro, para ser seu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas em segundo lugar, Ele quer entrar na nossa casa para trazer alegria. Alegria. Existe uma deficiência em muitas casas que só consegue alegria com música alta, bebida alcoólica, drogas, sexualidade, mas não a alegria verdadeira, que é o Senhor na nossa história. Sua casa, não falo só você, tem a alegria do Senhor? Talvez você tenha a alegria, mas a sua casa não. Sua casa ainda é palco de muitas tristezas, pelo fato de não ter Jesus como Senhor e Salvador. A casa passa a ser palco de
discórdias, brigas, tristeza, inveja, ciúme. Oh, meu Deus! E aí há uma tristeza permeando os corredores, os quartos, permeando a sala, que precisa ter uma TV ligada constantemente para desligar um pouquinho dos problemas e das dificuldades e estar com a cabeça voando e dar risada dos programas, dos acontecimentos, porque não existe uma verdadeira alegria. A alegria real vem do nosso Senhor e Deus, o nosso Salvador. Podemos contar com esta alegria do Senhor. Ele entra para ser amigo, mas ele entra também para trazer alegria no meio das tristezas do ser humano, dos problemas conjugais. Ele é o grande agente para trazer a verdadeira alegria de um casal, de uma família. Mas para isso, só é possível se convidá-lo para que ele possa fazer parte da nossa casa, da nossa família, fazer parte da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar. Ele vem trazer alegria. Talvez você fique olhando algumas famílias que vão à igreja, você olha para a sua e diz, puxa, como eu gostaria de ter uma família como aquela. O diferencial é que aquela família que você está olhando, talvez já convidou Jesus para entrar. E toda a família se alegra com a pessoa do Senhor Jesus. E não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus e ter a alegria na nossa casa. Quero convidar você a orar hoje e suplicar a Deus, dizendo assim, Senhor, traz alegria à minha casa. Há alguns ainda que não conhecem a tua pessoa, não experimentaram a alegria vindo da parte do Senhor. Jesus faz essa transformação, água em vinho, vinho que traz alegria. É o Senhor que é capaz de fazer essa grande transformação na casa em que Ele entra. Convido você, em nome de Jesus, a colocar agora sua casa na presença de Deus e orar comigo dizendo, Jesus, traz alegria à minha casa. Não somente à minha vida, mas à vida de toda a minha família. Precisamos ter a alegria do Senhor. Carecemos da alegria vinda da tua parte. Entra, Senhor, e transforma minha casa, meu cônjuge, transforma os meus filhos e netos para louvor, honra e glória do teu nome. Que eles tenham a verdadeira alegria vindo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queremos dar uma luzinha a todos que estão conosco aqui, colocando a sua boa noite, o seu pedido de oração. Jean, aquele abraço em nome de Jesus. Rita, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
minha tia lá de Souzas, um abraço. A Rita está ali no próximo da igreja, ali no Taquaral. Dona Luzia Camargo está ali no São Quirino, Deus te abençoe. Mãezinha querida, lá no Vila Lemos, pertinho do Jardim Proença. Um beijo, querida. A Jean também está desejando aí a paz a todos, em nome do Senhor Jesus. A Rita não está aqui não. Desculpa aí, Rita. A Rita não está aqui em Campinas não, a Rita está lá em Aguaí. Olha só, que beleza. Está lá na casa do filho, em Aguaí. Muito bem, significa que o programa está chegando lá também, hein? Muito bem. A dona Maria Augusta, um abraço, que Deus te abençoe. Dona Lurdinha, que Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, a paz. Também vamos estar lembrando a dona Yolanda, né, dona Lurdinha? Vamos sim. Minha tia Lair, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, irmã abençoada. Minha tia lá do DIC 6, que Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Olha, a internet está querendo dar um revertério aí, mas estamos chegando no final do programa também. Dona Heloísa, um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dona Eulânio Raulino, vamos estar orando sim. A Patrícia ali do Cambuí, Deus te abençoe, Patrícia. A Selva, Asmir, muito bem, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, dona Luzia, deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Pedindo oração aí a dona Yolanda e as sobrinhas. Muito bem, que o Senhor possa estar sobre a vida delas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Deus, são os pedidos que temos aqui da dona Yolanda, do Raulino, do Denis, da Niara, que o Senhor possa estar sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. O Pai, que o Senhor possa vir sobre a vida da dona Yolanda e que tudo que tem acontecido com ela nesses dias possa fazer com que ela se aproxime do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo nosso país. Há uma ansiedade no coração de todos. Senhor, venha o teu reino, faz a tua justiça. Deus, oramos como Pai nosso, que o teu reino, que é um reino de paz, de amor, de justiça, de bondade, venha sobre o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Acalma os corações, em nome do Senhor, e que a tua pessoa venha ser Senhor e Rei desta nação. Oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes. Ó Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil na área de saúde, tem misericórdia. Oramos ali, a Deus, também pelo Afeganistão. Ó Deus, que o Senhor possa estar sobre aquele lugar que está vivendo um momento tenso, o Haiti. Tem misericórdia. Coloque as suas mãos, em nome de Jesus. E para a glória do nosso Deus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Muito bem. Antes que alguns durmam, que a Ritinha diz aí que quando vai fazer aqui a nossa historinha, às vezes acaba dormindo. E a historinha é: sacrificou o seu filho. Você conhece essa história? Eu gosto demais dessa história, ó. Sacrificou o seu filho. Amigo de infância que compartilhava algumas palavras, apresentou um senhor idoso que subiu no púlpito e começou a falar. Um pai com um filho e um amigo, filho e um amigo do filho, navegavam no Oceano Pacífico. Um pai, um filho
e um amigo do seu filho que estavam ali passeando no Oceano Pacífico. Veja só, perto da costa em um barco pequeno. Estavam assim passeando perto, com um barco pequenino. De repente levantou-se uma forte tempestade e eles não tiveram tempo de voltar à terra. As ondas eram tão fortes que o pai não conseguiu manter o barco flutuando apesar da sua experiência. O pequeno barco virou, jogando os três no mar agitado. O ancião fez uma pausa e naquele instante fitou os olhos em dois jovens da congregação. Até o momento eles não haviam demonstrado nenhum interesse no culto, mas agora começaram a prestar atenção e a se interessar pela história, porque essa história foi contada num culto. E aí o ancião, estava contando que o pai agarrou uma corda e que estava amarrado a uma parte do salva-vidas e o barco estava ainda virado, mas ele agarrou. E ele se deparou então com uma situação bastante difícil, porque ele conseguiu se safar, segurando aquilo, e agora tinha algo para salvar a vida, aquele boia salva-vida com outras cordas. E o mar cada vez mais agitado, o filho na água, o amigo do filho na água, e veio então o pensamento: para quem eu jogo a boia? Para o meu filho ou para o amigo do meu filho? Os dois meninos estavam lá e ele estava nessa indecisão e precisava tomar uma decisão. Os pais sabiam que o filho era crente, que entregara a vida a Deus e estava em paz com o Senhor. Sabia que o seu filho, por outro lado, ele estava ali, mas tinha um amigo que estava se afogando, que não estava bem com Deus. Ele não estava preparado para morrer. O amigo do filho não estava preparado. O pai lutou por um instante em agonia sobre a difícil decisão. Entrego a boia ao meu filho ou ao amigo do meu filho? E nessa luta feroz, as forças da água se aumentavam. O homem então gritou: filho, eu te amo muito. E em seguida lançou a corda para o amigo do seu filho, para aquele outro jovem. O menino agarrou a corda com aquela boia e em seguida conseguiu se safar, porque aquele homem ajudou aquele menino a sair daquela água revolta. O filho daquele homem veio a morrer, desapareceu nas águas e nunca encontraram o corpo. Enquanto aquele homem contava aquela história, a dois jovens que prestavam total atenção àquele ancião dizia: o pai sabia que seu filho estaria na presença de Deus por toda a eternidade. Ao mesmo tempo, não suportava a ideia de que o outro menino pudesse morrer sem Jesus. Por isso, sacrificou o seu filho para salvar a vida do amigo dele. Quão grande é o amor de Deus, visto que ele fez o mesmo por nós. Com essas palavras, o ancião terminou seu discurso e sentou-se. O silêncio reinou em toda a sala,
Após o culto, os 2 jovens aproximaram do homem idoso e disse: a história que o Senhor contou foi muito bonita, disse um deles respeitosamente. Mas não é realista pensar que um pai sacrificaria o próprio filho na esperança de que o outro jovem viesse a se tornar cristão? Não acredito que isso é real. Aquele ancião respondeu: você tem razão, meu amigo. Enquanto olhava para sua Bíblia desgastada, aquele ancião olhou novamente para o rosto do jovem e, ao mesmo tempo em que um grande sorriso desenhava em seu rosto, ele disse: você tem razão. Na verdade, não seria realista um pai fazer isso, certo? Mas eu estou aqui para lhes dizer que essa história me ajuda a compreender um pouquinho de como deve ser difícil para Deus entregar o seu filho por mim. Deixai-me dizer a vocês, deixe-me dizer algo a vocês. Eu era o amigo do filho. Dá para entender a história? O Senhor entregou o seu próprio filho, sacrificou o seu próprio filho por mim e por você. E ainda, o amor que Ele tem por nós é marcante. Que Deus te abençoe e tenha uma noite de paz. Lembre-se que esse Senhor sacrificou o seu Filho para que eu e você pudéssemos salvar do pecado, do mundo, da morte eterna. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.